Olá pessoal, tudo bem? Bom, olha só. Hoje eu quero falar de um assunto importante, tá? Acerca do reino de Deus. Todos os assuntos acerca do reino são importantes, né? Como eu sempre digo, né? Você sempre estude o que é pregado, né? Verifique as escrituras. Todos nós somos falhos, estamos sujeitos a erros, tá bom? Bom, o assunto hoje é muito importante. Por que ser cheio do Espírito Santo? Perdão, né? Por que ser cheio do Espírito Santo? Você já pensou por que ser cheio do Espírito Santo? Bom, olha só. Nós sabemos que nós temos vários níveis de espiritualidade, tá? E esses níveis, eles são graduativos. Então você vai se graduando a cada dia. Cada processo que você passa, você vai crescendo espiritualmente. Então, né, nós passamos às vezes por situações que nós não esperávamos passar. Pode passar, não tem problema. Estou fazendo uma. Às vezes passamos por dificuldades que não esperávamos, né? E por muitos mais outros motivos. E você fica pensando às vezes, será que eu tinha ou não tinha que passar? Bom, essa não é a questão, mas você deve pensar assim, o que eu posso aprender com tudo? Nós vivemos uma vida de aprendizado, ainda que nós venhamos conhecer todas as escrituras, isso não nos torna sábios o suficiente para não cometermos falhas, tá bom? Mas nos torna mais aptos a seguir a nossa caminhada. Agora olha que interessante, por que ser cheio do Espírito Santo? Porque você vai ser cheio do Espírito Santo. E isso traz para você muitas coisas boas. O Espírito Santo, ele é nosso amigo, companheiro, auxiliador, protetor, né? É ele que nos ajuda nos momentos mais difíceis e também está conosco nos momentos bons, assim como também nos momentos ruins. Então, ser cheio do Espírito vai trazer para você uma vida cheia de Deus. Olha que legal. Para que a gente seja cheio do Espírito, nós precisamos ter um pleno conhecimento das Escrituras, tá bom? Porque o Espírito trabalha nas nossas vidas de acordo com a sua palavra. Olha que interessante isso, né? Então, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, tá? Ela é viva dentro de nós e é eficaz em nós e através de nós. Olha que legal, né? Então, quando você tem muito conhecimento, pode ser que você seja alguém muito cheio do Espírito, desde que você consiga praticar tudo também. Às vezes a gente não consegue. Agora, olha que interessante, né? Esse Espírito Santo, tá? Ele também nos capacita para toda a obra. Ele também nos dá visões, discernimento, né? Percepção, inteligência, sabedoria, revelação, os dons, né? Os ministérios, tudo através do Espírito, tá bom? Mas não é disso que eu vou falar agora. Por que ser cheio do Espírito Santo? Porque nós nunca sabemos o que vai se suceder, né? Um dia após o outro, amanhã você acorda e não sabe o que está por vir. Mas se você é uma pessoa cheia do Espírito, você vai saber como lidar com as situações. Às vezes nós procuramos respostas e não encontramos. E muitas vezes Deus não pode, às vezes, nos falar tudo, porque nós não temos a capacidade de administrar. Olha aí. Entendeu? Não? Então, quanto mais você busca por conhecimento e quanto mais você pratica, mais você vai se tornando uma pessoa apta até para ser promovida por Deus, para ser abençoada por Deus. Olha isso, glória a Jesus. Muitas bênçãos que você não consegue conquistar em Deus, tá? Em Deus. É porque você ainda não está pronto. Sabia disso ou não? Ah, então vamos lá. Mas por que ser cheio do Espírito Santo? Só por isso? Não.
você precisa estar preparado para toda a adversidade que vem sobre a sua vida. Todo momento, nós estamos sujeitos a muitas coisas, tá? Tanto bênçãos, né? Como aflições, dificuldades, né? E às vezes alguns tropeços, tá bom? Então, quando você é cheio do Espírito, você está apto a enfrentar toda e qualquer situação com Deus, que é muito mais importante, né? Então vamos lá, eu vou falar agora de Atos 6, tá? E nós vamos falar de Estevão aqui. Bom, o que eu quero que você saiba? Não é porque você não é cheio que você é vazio. Aleluia. Ah, gente, tem que falar, né? Daqui a pouco a pessoa é imatura ainda e se ofende, né? Então já não é cheio de Espírito. Se você se ofende fácil, então tá faltando alguma coisa aí. Espírito Santo, ó, glória. Tá bom? Isso é normal, tá? Eu passei por isso e ainda trabalho isso na minha vida e vejo muitas pessoas que trabalham isso. Hoje eu já ignoro muitas coisas. Então é um sinal de que a gente está crescendo, né? Assim como eu. Tá bom? Agora, você pode estar num nível muito baixo também. Tá bom? Você não suporta nada. Se ofende com qualquer coisa, se magoa fácil, né? Ah, mas eu conheço Deus, eu tenho Deus. Claro que você tem Deus, só que você precisa ser mais cheio de Deus. Isso é normal, tá? São processos. Quanto tempo leva para ser cheio, para que eu seja cheio do Espírito Santo? Isso não é uma pergunta que se faça. Cada um de nós tem o seu tempo, os seus processos, tá? E as suas limitações, né? E a sua própria força. Mas com a força do Espírito Santo nós podemos chegar muito mais. Então, cada pessoa vai ter o seu tempo. E não importa. Não é como. Não compare você com outras pessoas. Não é porque uma pessoa é cheia de dom que ela é cheia do Espírito. Não é porque uma pessoa é cheia de habilidades que ela é cheia do Espírito. E isso eu vou falar num próximo vídeo, tá? Como ser cheio do Espírito. Mas agora, por que ser cheio do Espírito Santo, tá? Vamos lá. Qualquer pessoa pode fazer a obra de Deus? Olha, qualquer pessoa pode, mas não significa que deve ou que está pronto. Por quê? Você precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Eu creio que quanto mais cheio do Espírito, mais pronto você está para fazer a obra. Agora, dependendo do que eu vou fazer na obra, qual nível eu devo estar. Se você está cheio do Espírito Santo, você pode fazer qualquer coisa na obra. Claro que você vai procurar o que Deus lhe deu, né? Se você tem um ministério, qual ministério Deus te deu? Se você tem um serviço, qual o serviço, né? Mas é necessário que eu seja cheio do Espírito Santo para fazer a obra? Bom, muitas pessoas fazem a obra de Deus e ainda não são cheias do Espírito, mas tem um nível de espiritualidade. Às vezes baixo, médio, alto, mas isso não significa que pode ou que não pode. Mas a grande verdade é que se você não está pronto para fazer a obra, se você ainda não suporta algumas coisas, você vai tornar mais difícil o seu crescimento. Quando você já está à frente de um trabalho que você não deveria. Ok? Então, isso é relativo de cada lugar. Seus líderes, se você é líder também ou não. Cada um sabe de si mesmo, tá bom? A grande verdade é que quanto mais capacitado eu estou, mais capacitado eu estou. E acabou. A Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Se eu citei errado, é só você procurar, eu acho que está em Timóteo. Só esse versículo ele já responde. Alguém aprovado, não é alguém que está sendo aprovado. Aprovado. Que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí. Qual palavra? Toda a palavra. E que não tem do que se envergonhar. Esse versículo, ele é o checkmate. Agora vamos falar por que ser cheio do Espírito Santo. Porque você não sabe o que você vai enfrentar. Então, se você ainda não é cheio do Espírito Santo, vai ter vezes que você vai acabar dando de frente com barreiras que você não vai conseguir enfrentar. Ou quebrar, né? Diz assim. E aí você acaba retrocedendo. Isso acontece, está tudo bem. Você precisa recuar às vezes, mas se recuperar e continuar. Então, cometer falhas, erros, decepções, ter decepções, né? Frustrações fazem parte também do nosso crescimento. Você só não pode parar. Você precisa avançar, tá bom? Isso faz parte do Evangelho, gente, tá bom? Vamos lá. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos,
houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos mantimentos. Olha isso, né? Que interessante. Então estava tendo uma discussão, a distribuição diária dos mantimentos, né? Estava sendo deixada de lado pelas essas viúvas aí. E aí começou a ter ali uma discussão, tá? Em razão disso, os 12 discípulos aqui, né? Os 12 apóstolos, convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Olha aí, já começa o discernimento, tá? Por isso que é bom ter conhecimento. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Vamos começar aqui a entender as coisas. Esses 7, glória a Jesus. Esses 7 homens que foram escolhidos não poderiam ser escolhidos de qualquer forma. Tinha uma exigência para os 7 homens. E eles começaram a dizer que qual era a exigência para que esses homens fizessem a obra de Deus. Olha que interessante. Então não era qualquer pessoa, tá? Além disso, tá? Você precisa saber para que era. Qual era a função? Servir. Mantimento às viúvas. Não, e olha a exigência para esse ministério. Não é ministério, ou é ministério? Você decide, tá tudo bem. Vamos lá. Escolhei entre vós 7 homens de boa reputação. Tá, então a primeira exigência. Boa reputação. Para trabalhar na obra? Cheios do Espírito Santo. Olha a exigência. Boa reputação, cheios do Espírito Santo. Tá? E de sabedoria. Opa, só um pouquinho. Boa reputação. Quer dizer, alguém que é exemplo. Por quê? Para não blasfemar contra Deus na hora da dificuldade, né? No meio de uma confusão, de uma contenda, coisa assim. Boa reputação, cheios do Espírito Santo. Tá? Então não era alguém que ainda não estava apto. Com certeza eles estavam aptos, porque esses requisitos é para quem já está apto, né? Cheios do Espírito Santo. Tá, e quem não é assim, não está apto, não sei, aí você discerne. Às vezes você pode estar apto para outra função, né? Tipo limpar uma igreja, e você não tem todos esses requisitos, né? Não é cheio de sabedoria ainda. E tá tudo bem? Você que decide, não tem problema nenhum. Tá? Mas olha só, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essa era a exigência dos homens que iam servir os mantimentos para as viúvas. Os quais encarregamos deste serviço, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Acabou. Agora, olha que interessante isso. A proposta agradou a todos e alegraram e elegeram. Eu estou lendo de longe aqui. E olha só, elegeram Estevão. Tá. Tinha ali os requisitos. O que eles fizeram? Eles começaram a olhar para quem iam escolher. Tá, precisamos de homens assim. Então eles acharam 7 homens. Olha que legal. Esses homens foram apontados porque tinham essas qualidades. Aleluia. E olha só que interessante, ó. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão. Olha o que eles falam de Estevão agora. Não, fala sério, gente. O diácono. Ó, homem cheio de fé. Não é de pouca fé. Tá? Pedro, quando foi caminhar nas águas, Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Tá, glória. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também chamaram Filipe, Prócoro, Nicanor, olha aí, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E olha que eles seguem falando. E os apresentaram perante aos apóstolos, os quais, depois de orarem, puseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito.
e vários sacerdotes obedeciam à fé. Olha o resultado de uma obra bem organizada, né? Que legal, né? Uma igreja assim, uma igreja primitiva, né? Tudo organizado, tudo feito com ordem e decência. As pessoas aptas, né? E interessante é que fazia com que isso expandisse, né? A igreja crescia, tá? Agora olha o que vamos falar do Estevão. Gente, presta atenção nisso. Olha a importância agora. Estevão, homem cheio de graça e de poder. Olha o que Estevão fazia. Realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Olha que maravilha esse cara, né? Esse homem de Deus realizava sinais, tinha poder do Espírito, né? E fazia feitos extraordinários, né? Maravilhas aqui. Então, ele não era um apóstolo. Ele era um diácono ali, estava servindo, né? Vamos dizer assim. E olha o que ele fazia. Isso é para a gente ver, irmãos, que não tem alguém maior do que o outro na obra de Deus. Existem os ministérios, né, para edificação do corpo de Cristo. Você vai ver em 1 Coríntios 12, 12. Os 5 ministérios ali. Até não sei se eu vou lembrar de cor. Apóstolo, profeta, evangelista, mestres e pastores. Não sei se os mestres e pastores estão juntos ou se é separado. Mas são para a edificação do corpo, até que todos cheguem à unidade de Cristo, né? A maturidade. Então é isso, tá? Agora olha só que interessante. Esse Estevão, tá? Ele fazia o mesmo que os apóstolos praticamente. E era conhecedor da palavra, cheio de Espírito Santo, de sabedoria. E alguém que fazia sinais e feitos extraordinários. De grande poder, e tinha muitos poderes, tá? É um homem cheio de graça e de poder, tá? Levantando-se, porém, olha agora, por que ser cheio do Espírito, tá? Só por esses motivos? Não. Levantando-se, porém, alguns da chamada sinagoga, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Olha aí, eu falei na pregação anterior, né, que o governo de Deus sobre um homem lá, sobre Paulo, né, a excelência do governo de Deus. Paulo foi apedrejado e dado como morto. A Bíblia diz que no outro dia, não conjecturei, foi sem querer. A Bíblia diz que Paulo foi dado como morto, arrastado para fora da cidade, e ele levanta e vai pregar o evangelho de novo. Como que alguém que é apedrejado e dado como morto não vai nem no hospital? Pensa para vocês verem, ó, o que é o poder do Espírito no corpo de alguém. Ele levanta e vai pregar de novo. Não ficou acamado, não ficou de repouso, não ficou internado. Não, gente, isso é sobrenatural, não é algo natural. E vocês vão ver esse sobrenatural aqui na vida de Estevão também. Mas começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha que interessante isso. As pessoas queriam discutir com ele, mas não resistiam. Por quê? Por conta da sabedoria e do espírito com que ele falava. Olha a importância de ser cheio do Espírito Santo. Você vai enfrentar pessoas que vão querer, às vezes, discutir com você, confrontar você, né? E até afrontar. E você precisa ter o Espírito Santo, ser cheio de sabedoria, para que você saiba lidar com essas situações. Mas não é só isso. Olha que muito mais interessante. Então subordinaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Moisés foi aquele que Deus usou para estipular a lei. Então subordinaram alguns homens, tá, para que dissessem: nós temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Se eles acusassem ele de blasfemo, eles poderiam apedrejá-lo. E citando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prendendo e o levaram no sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Olha aí.
porque nós o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Gente do céu, como que alguém vai olhar para o rosto de uma pessoa e ver a aparência de um anjo, né? Uma semelhança. Olha o poder do Espírito Santo. Então o que acontece assim? Agora eles começam a intimar Estevão, tá? No sinédrio. Só que o que acontece? Estevão começa a ser acusado de coisas que não fez, tá? Vocês viram ali. Só que Estevão, quando vai falar, o que ele faz? Ele começa a pregar. E ele começa a citar as escrituras. Desde Abraão até Moisés, e não me lembro se passa um pouco. E ele vai falando de todas as obras que Deus fez, tá? Começando por Abraão, falando das promessas, e falando de como José, Isaac, Jacó, falando de José. E ele fala que José morre, vem um outro faraó, prendeu o povo, então vem Moisés, liberta o povo, Deus dá as leis para Moisés, Moisés dá as leis para o povo faz um bezerro. Depois disso, Deus castiga o povo, e assim sucessivamente ele começa a pregar. Claro que eu estou sendo rápido aqui para não perder tempo do que eu quero trazer para vocês hoje. E olha o que ele encerra dizendo, irmãos, é muito importante vocês verem isso, tá? Aquilo 51. Ele começa a pregar e falar de tudo que aconteceu no passado para esses homens que estavam acusando. Isso, obviamente, chama a atenção dos acusadores e irrita eles. E olha o que ele fala diante da acusação que ele estava sofrendo e do perigo de morte. Olha o que ele fala no Atos 7,51. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvido. Isso aqui era uma ofensa muito grande, porque eles acreditavam na circuncisão também, né? E agora ele chama eles de incircuncisos de coração e de ouvidos, pessoas que não aceitavam a verdade. E diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. E aqui já levanta uma luta muito forte. Olha por que ser cheio do Espírito Santo. Ele estava diante de um sinédrio sendo julgado para a morte. E ele se levanta com o poder do Espírito, com o rosto, aparentemente com a forma de anjo, né? Aparentando. E agora ele confronta face a face os seus acusadores, que estavam a ponto de lhe matar. Então ele fala: como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus, do qual agora vós tornastes traidores e homicidas. Gente, tem noção? Naquela época, o que era uma palavra dessas? Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não aguardastes. Meu Jesus, será que a gente está pronto para isso? Será que a gente tem conhecimento e sabedoria para lidar com uma situação dessa? Enfrentar uma situação? Com certeza. Eu não sei. Então, olha que interessante. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixados no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Uau! Gente, tem como a gente ter uma experiência dessa? Será que nós estamos prontos, gente, para termos essa intimidade? Só um pouquinho. Ele era diácono, tá? A função dele qual era? Entregar mantimento às viúvas. Qual era a exigência? Cheio do Espírito Santo, bom testemunho, sabedoria, homem cheio de fé, andava fazendo sinais extraordinários. Fala sério. E agora ele acaba dessa forma. Olha, porque ser cheio do Espírito, você não sabe o que vai se suceder contra você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas se você estiver cheio do Espírito, você está preparado até para perder a sua vida por amor ao Evangelho. Não que isso vai acontecer com nós,
Não tem como isso. Nós nem conseguimos fazer essas coisas, eu acho. Se você consegue, aí, glória a Jesus. Eu estou precisando de alguém que ore, né, e faça algum milagre também na minha vida. Mas eu creio que nós podemos, sim, nos entregarmos de uma forma que nós vamos a conseguir alcançar, né? Talvez, esse nível. Mas, ouvindo isso, eles se enfureceram no coração, rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixados no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Uau! Olha que experiência. Então eles gritavam e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. Olha isso, gente. E empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. Não, vocês têm noção disso, gente? Será que a gente tem noção do tamanho da afronta aqui que Estevão enfrenta? E olha o que acontece. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois aqui começa a história de Saulo, né? Vocês vão ver depois. E enquanto o apedrejavam, olha, não, vamos tentar imaginar assim. Estevão estava sendo apedrejado, tá? Ele foi escolhido para fazer o quê? Para entregar mantimento para as viúvas. E acaba sendo apedrejado até a morte. Só para vocês terem noção do que era a coisa. E aqui diz assim, olha, enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Não, eu vou voltar, eu preciso dele de novo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Só um pouquinho, vamos tentar imaginar. Uma multidão de pessoas, você ali sendo apedrejado e orando. Se nós, às vezes, somos ofendidos, injuriados, blasfemados, né, atacados, sabe? Quantas pessoas, quantos de nós já reclamamos, né? Daqui a pouco a gente vai lá no fórum, quer botar na justiça, quer processar, né? Quer fazer várias coisas, está tudo bem se você faz isso. Daqui a pouco você se ofende também, né? Mas aqui Estevão mostra como que ele reage diante de uma situação que ele não tinha culpa, foi acusado injustamente e agora estava sendo recebendo uma sentença pelo que ele não fez, e uma sentença de morte. E o que ele faz? Orava. Olha o nível da igreja, olha o nível dos discípulos, olha o nível espiritual de quem fazia a obra. Pronto. Ele já não tinha mais amor ao mundo, amor à sua própria vida. Não, o amor dele era pela obra, ao ponto de saber que ele podia morrer e estava pronto para isso. Como eu disse, esse é um nível espiritual que eu acho quase impossível que nós íamos a chegar. Ele orava, e olha o que ele fala. Ele orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Gente, fala sério, ele não pediu livramento. Ele disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Eu posso conjecturar que esse homem tinha uma paixão por querer estar com Jesus. Como Paulo disse, viver é Cristo. O que é viver é Cristo? É isso. E morrer é lucro. O que ele estava dizendo? Alguém que acreditava de verdade na vida após a morte. E estar com Jesus, estar com Deus. Um nível de fé, irmãos, que a pessoa não tinha medo da morte. Pensa nisso. O que é ser cheio do Espírito Santo e por que ser cheio do Espírito Santo? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Como que alguém pode orar para Deus e ele não pede, ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. E a Bíblia vai dizer aqui que ele acaba morrendo e o espírito dele já foi para o céu, irmãos. Olha que lindo, como, que autoridade é essa, sabe? E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz. Não, agora, irmãos, é para a gente cair sentado. Não lhes atribuas este pecado. Irmãos, como? Presta atenção, presta atenção. Só um pouquinho, Estevão. Eles estão matando tu sem razão, por uma injúria, e tudo que tu estava fazendo era obra de Deus, tu não fez nada de errado. E agora tu está sendo morto. E tu está pedindo para que Deus, que está vendo isso, perdoe eles. Isso. Cheio do Espírito.
Por que ser cheio do Espírito? Agora você sabe que nível você está. Agora eu sei que nível eu estou. Nós não aguentamos uma afronta às vezes, irmãos. Ou aguentamos? Bom, cada um sabe de si. Eu até nem vou falar porque, né? Mas eu queria deixar essa reflexão para você. Qual é o nível de espiritualidade que nós andamos? Como eu falei na pregação anterior. Como está a nossa igreja? Nossa igreja está preparada para fazer milagres? Está preparada para realizar sinais? Será que nós estamos prontos? Olha aqui, olha o nível, olha para este homem. Ele era cheio do Espírito, cheio de sabedoria, fazia sinais e maravilhas. Mas nós não estamos prontos ou estamos? Você que sabe. Então ele fala: não lhes atribuas este pecado. Ele pede para Deus ter misericórdia, para que aquelas pessoas que estavam fazendo mal para ele não recebessem nem castigo. Tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, ele, enquanto não pediu perdão por eles, né? Senhor, perdoa eles, vamos conjecturar. Ele ainda não tinha morrido, ele ora primeiro. E a oração, né, dele era: recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz. Gente, presta atenção. Ele clama em alta voz. Paulo fala, acho que disso mais para frente, né, desse momento. Ele clama: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Ele clama em alta voz. Eles ouviram ele fazer isso. Olha o testemunho. Imagina uma pessoa ofender você e receber de você, né, uma oração dessa, um clamor: Senhor, perdoa ele, Senhor, ele não sabe o que faz. O amor que esse homem tinha até por essas almas. Já pensou? Por isso que Paulo diz: a ninguém conhecei segundo a carne. Por isso que Paulo diz: nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Olha que interessante, gente. Bom, essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês, uma palavra simples, eu não me aprofundei muito, tá? Eu ainda não estou pronto para muitas coisas também, mas eu quero que você saiba que é importante que você seja cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Por que, Jefferson, eu vou ser morto apedrejado? Claro que não, irmãos. Nem tem como. Nós nem temos esse nível espiritual de suportar. Também não teremos, né, o privilégio de sermos usados por Deus de tal forma. Ou teremos. Depende, tá? De cada um de nós. Eu acho que a gente pode chegar nisso. Mas eu creio que nós temos muito ainda que aprender. E muito que nos entregarmos, tá bom? Se você me acompanha, gosta das minhas pregações, tá? Deixa o seu comentário se quiser, seu like. Tá? Se você não gostou, não é? Tudo bem, nós temos mais canal, você pode seguir outras pessoas. Mas que essa palavra possa ajudar você, que você possa entender que passar por dificuldades, passar por situações que às vezes você não quer e que você não fez, faz parte, irmãos. Isso deve trazer para você maturidade, crescimento. Você vai ver que daqui a algum tempo você vai estar muito mais forte do que você era, muito mais maduro e muito mais apto. Eu falei de bênçãos no início ali, e não tem problema nenhum de você ser abençoado por Deus, mas você está pronto para ser abençoado? Sabe? Você está pronto para que Deus torne você um pregador do Evangelho, um ministro? Que Deus derrame e confie sobre você algum ministério? Fica essa reflexão. E se você não estiver, ore a Deus, se capacite. Não tenha medo, sabe? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Se capacite. Busque intimidade com Deus. E você vai se fortalecendo diariamente, né, diante de cada situação que você enfrenta do jeito certo. Aleluia. Conforme a palavra diz. Olha o que Estevão fala: não atribua a eles esse pecado. Você precisa ter esse nível espiritual, tá? Como eu disse, não que você vá ser morto apedrejado, mas também não que a gente vai fazer os mesmos milagres, mas a gente ainda pode chegar num nível bem alto. Às vezes você está perdendo de ser promovido por Deus, abençoado por Deus, ser honrado pelo Senhor, porque você não busca capacitação, assim como eu. Então nós devemos buscar cada dia mais e mais sermos capacitados por Deus para a obra de Deus. E dentro disso, irmãos, né, Deus vai ser o nosso provedor. Entende isso? Tudo que é necessário para que você desenvolva seu ministério, Deus vai prover.
desde que nós estamos alinhados com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Tá? E até a próxima. Eu vou falar um pouco agora na próxima sobre como ser cheio do Espírito Santo. E eu vou trazer um estudo, tá? Vou tentar me aprofundar um pouco mais. Um abraço, que Deus abençoe você. E como eu sempre falo aqui, eu gosto disso, e eu sinto sempre que Deus me fala isso. Se você, por alguns motivos, se afastou dessa obra, se afastou da obra de Deus, você enfrentou problemas e não conseguiu resistir, volte, procure pessoas que já estão num nível maior do que o seu, sabe? E peça ajuda, ande com essas pessoas. E mais do que isso, se arrependa e se capacite. Você é útil na obra e você ainda pode crescer muito em Deus. E você pode ser muito útil para muitas pessoas. Você é uma benção. Deus abençoe.